Palavra de Deus em Marcos, no capítulo de número 8, do versículo 14 ao versículo 21. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar os pães e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão, até que não consideraste nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes, e possuindo ouvidos não escutais? Não vos recordais quando dividiu 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos cheios de pedaços sobraram que recolhestes? E afirmaram-lhe 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhe concluiu Jesus: então ainda não compreendeis? Glória a Deus. Nós sabemos aqui, irmãos, que o Senhor tinha realizado aqui a segunda multiplicação dos pães. É claro que aqui o problema não era a falta de alimento. O problema não era a falta de comida, apesar da Bíblia citar aí que havia um único pão. Então o Senhor passa a falar de uma maneira espiritual. E Jesus diz assim, passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos herodianos. Bem, para entendermos bem o que o Senhor quer aqui nessa oportunidade, nós precisamos saber quem eram os fariseus e quem eram os herodianos. Os fariseus, eles eram devotos da Torá, eles eram legalistas, partidários, e também o seu melhor significado, onde se encaixa mais a palavra fariseu, eles eram verdadeiros hipócritas. Por quê? Porque eles guardavam a lei, onde também o seu nome, fariseu, significa separado, mas separado num sentido de não se misturar, porque eles se julgavam ser mais que os outros, julgavam ser eles melhores do que os outros. E os herodianos eram aqueles admiradores de Herodes. Nós temos aqui, então, 2 segmentos partidaristas. Se você concorda com aquilo que a gente faz, você é dos nossos. Se você não concorda, você não pode fazer parte do nosso grupo. Era assim que os fariseus, eles agiam e reagiam. E o Senhor Jesus está falando dessa classe em especial, porque os fariseus, eles tinham uma particularidade. Eles queriam ser eles o dono da razão. Não tinha mais quem pudesse ter tanta razão como os fariseus. Nessa época de Jesus, nós temos o convívio desses segmentos partidários que eram os fariseus, os herodianos, os saduceus, também tinham ali os zelotes, tinha os matatias, e muita gente, os césares, e eles disputavam o poder a partir da gama de conhecimento que possuíam. Os fariseus, eles tiveram a sua grande importância, porque foram os fariseus, junto com os escribas, que manteram os escritos vivos, e foram esses fariseus e escribas que atualizaram toda a Torá.
todo o Antigo Testamento. Eles tiveram a sua importância, mas dado ao aparecimento do Messias, dado ao surgimento de Jesus, o Senhor Jesus trouxe aquilo que nós, os cristãos, conhecemos até hoje, quando nós fizemos a celebração da ceia do Senhor, que é aquilo que nós falamos, nova aliança. A maior dificuldade dos fariseus era aceitar a mudança que Jesus estava trazendo. Jesus estava fazendo a transição da dispensação da lei para a dispensação da graça. Acabara naqueles tempos de João Batista fazer parte de toda uma história, balançando, sacudindo a sua época, e quando todos olharam para João Batista diz assim: não sou eu, mas é aquele que vem após mim. Nós sabemos que esse é Jesus, e João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. E João Batista falou: importa que eu seja batizado por ti e vens tu a mim. Naquele exato momento, João Batista viu o Espírito Santo em forma corpórea em uma pomba e ouviu a voz de Deus bradar dos altos céus, dizendo a respeito de Jesus: este é meu filho amado a quem me comprazo. Todo o ambiente da Palestina, todo o ambiente daquela época estava passando por um processo cirúrgico. Estava então ali a transição, e para a transição Deus enviou o seu maior profeta, chamado João Batista, e enviou o seu maior agente, podemos assim dizer. Ele mandou o seu melhor, que foi o seu unigênito. Quando Jesus entra na história, embora os homens não estavam, melhor dizendo, se dando por conta, Jesus estava trazendo a dispensação da graça. É só você observar aquela parte onde uma mulher é apanhada em adultério, apresentaram a Jesus quando escrevia no chão e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério e, segundo a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E tu o que dizes? No que Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus estava nesse exato momento inaugurando a graça, abolindo aquela dispensação da lei e trazendo agora a graça, onde o cristão se move pela fé, onde o cristão se move pelos conceitos bíblicos. E a maior dificuldade dos fariseus foi aceitar a novidade, aleluia, da nova aliança. Aleluia. Não poderia haver uma outra transição. Eles não aceitavam aquilo. E eles não aceitavam as mudanças. Parece que nós estamos vivendo um momento extremamente atual, né? Estamos lendo a Bíblia do século I, não é verdade? E parece que estamos lendo a Bíblia para uma situação atual, onde muitos não aceitam a mudança, aleluia, porque o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que sai do coração, dentro dos conceitos de Jesus Cristo, aleluia, onde é preciso arrependimento, onde é preciso a mudança de atitude, a renúncia do velho homem, e a partir daí viver em novidade de vida, servindo a Jesus dentro dos conceitos do Evangelho. Por isso que Jesus estava dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus nem sequer aceitavam aquela mudança, aquela transição, como também estavam minando a cabeça
dos homens daquela época. Nós estamos vivendo hoje a transição, aleluia, da graça para o arrebatamento. E nessa transição, o Senhor Jesus está operando de uma maneira grande e extraordinária através da subdivisão chamada restauração. Aleluia. Os fariseus da época de Jesus, como os herodianos, os césares, os saduceus, eles passaram a deixar de existir. E surgiram outros que no decorrer da história foram ali querendo fomentar o verdadeiro evangelho, distorcer as palavras de Jesus do evangelho para fazer com que muitos se percam. Isso aconteceu através da história. Os fariseus da época de Jesus deixaram de existir e surgiram fariseus modernos. Aleluia! Por exemplo, o próprio Império Romano, ele não conseguiu combater o cristianismo pela força, pelo sofrimento, pela dor, pela opressão do exército romano, e migrou de exército para religião. Surgiu o catolicismo, e dentro do catolicismo vieram as heresias, liturgias fora bíblica, liturgias que não estão na Bíblia, para fazer com que o fermento entrasse no meio do evangelho e viesse a corromper o verdadeiro evangelho. Hoje, nós temos aí o fermento moderno dos amuletos, nós temos aí o fermento das liturgias caídas e até mesmo de processos demoníacos dentro de igrejas para corromper o verdadeiro evangelho. E nós temos também os fariseus da atual modernidade, onde eles estão fazendo de tudo para desacreditar da igreja, para desacreditar do verdadeiro evangelho, fazendo e tentando corromper as escrituras sagradas. Aleluia! Surgiu aí a moda dos desigrejados, surgiu aí a moda de que nós não precisamos de igreja. Ora, a Bíblia é enfática em dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Surgiu também outras modernidades minando o evangelho. Surgiu aí também os costumes entrando dentro das igrejas, justamente para que houvesse uma grande barreira, para que muitas pessoas que estão lá fora, por antipatia aos costumes, não conseguem adentrar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ouvir o verdadeiro evangelho. Estão aí, até hoje, os fariseus colocando um fermento dentro da estrutura chamada igreja, porque a Bíblia diz, o significado de igreja é aqueles tirados para fora do mundo. Nós precisamos de uma congregação, nós precisamos de um conjunto de membros para fazer parte da comunhão que o Senhor Jesus nos ajudou, nos orientou a fazer. O fermento dos fariseus está aí. Aparentemente, quando se fala em fermento, parece que é algo que não é tão nocivo. Entretanto, o fermento, ele é invisível. Ele vai lá na massa e é ele que dá o crescimento à massa. Quando a massa se expande junto com a massa, aquele fermento que dará então a consistência ao pão, a massa. Aleluia, Jesus. E o que nós estamos vendo na nossa época aí, o fermento dos fariseus, estragando, denegrindo
o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vendo aí política eclesiástica. Isso são tudo situações que aos olhos humanos quase não se vê. Mas o Senhor Jesus, ele fala aqui e coloca aos discípulos várias questões sobre o não terdes pão, não consideraste o que aconteceu, não compreendeu, aleluia. E Jesus vai falando e dizendo que há uma necessidade de que o evangelho seja simples para que ele se torne eficaz, sem modernismos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cuidado com o fermento do fariseu, dos fariseus, né? Que vem sorrateiramente colocando situações em que deturpam a palavra do Senhor, tirando ela do seu contexto. Cuidado com o fermento do fariseu. Sabe qual é o último fermento usado agora em nível mundial? O fermento do fariseu está dizendo que Jesus não vem buscar a sua igreja. Sabe qual é o outro fermento do fariseu que está aí a toda velocidade correndo pelo mundo? Sabe qual é? Que Jesus não é Deus. Quer ver outro fermento que está aí rodando pelo mundo afora? Quer ver? Que não existe anticristo. E aí você vai vendo aí as modernidades lá de fora querendo fermentar o pão chamado palavra de Deus. Cuidado, irmão, cuidado. A Bíblia não é para os sábios e para os entendidos. A Bíblia é para aqueles que são simples e humildes de coração. Como eu posso crer na Bíblia, irmão? Leia ela e veja os milagres que aconteceram, as curas, as libertações, as transformações que vieram a partir do evangelho simples, aleluia, anunciado na palavra de Deus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Quer ver outro fermento? A gama de falsos profetas pelo mundo afora, verdadeiros palhaços em cima de púlpitos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Fica aí essa palavra em nome de Jesus. Se você ouviu a palavra, coloque essa palavra em oração. Peça para Deus confirmar. Escute novamente. Não fique com dúvida. Leve na presença do Senhor. Deus abençoe você.